Um outro tipo de proteção de segunda classe aí, que algumas pessoas consideram até como proteção, que são fundos imobiliários. Cara, fundo imobiliário, ele tem uma relação totalmente inversa, a cota do fundo, né? Tem uma relação totalmente inversa com taxa de juros. Da mesma forma que fundos de inflação, títulos indexados à inflação, quanto maior é a taxa de juros, menor tende a ser a cota do fundo imobiliário. Quanto menor a taxa de juros, maior tende a ser a cota do fundo imobiliário. É importante ficar atento a isso. Proteções de segunda classe, que são essas que protegem contra o efeito da inflação, que a gente já entendeu que inflação não é aumento de preços. A gente pode até dizer que isso é inflação de preços, mas a inflação mesmo de verdade é a expansão da oferta monetária, o aumento da oferta monetária pelos bancos centrais. Isso é a causa. O efeito, o resultado disso é o aumento de preços. A proteção de segunda classe, que protege somente contra o aumento de preços, não vai te proteger sempre. E o que seria a proteção de primeira classe? Seria aquela proteção que você faz contra a expansão da oferta monetária. Todas as moedas fiduciárias são ruins, mas algumas são melhores do que as outras, ou algumas são menos piores do que as outras, né? Então, existem, por exemplo, no ano passado, o Banco Central brasileiro expandiu em mais de 30% a oferta monetária. A maioria dos bancos centrais expandiu a sua oferta monetária, mas alguns expandiram menos do que outros. Se a gente pegar historicamente, alguns bancos centrais expandem menos do que outros. E o que significa isso? Todas as moedas fiduciárias, estatais, moedas controladas por bancos centrais, elas não são escassas, porque eles expandem cada vez mais a oferta monetária. Historicamente, isso acontece desde 1913, quando começou essa era dos bancos centrais, com a fundação lá do Fed, do Federal Reserve. Só que algumas moedas são um pouco mais escassas do que outras, ou um pouco menos abundantes do que outras. Bancos centrais expandem menos a oferta monetária do que outros bancos centrais. Existem moedas que são melhores do que o real. Então, você ter exposição a outras moedas também é uma forma de você se proteger contra a inflação doméstica. Pô, Guilherme, mas eu vou estar também correndo o risco da inflação americana, europeia e assim por diante. Sim, mas beleza, de certa forma você está se protegendo contra a inflação do real, que tende a ser maior do que em muitos lugares ao redor do mundo. Outras formas de proteção de primeira classe. Ouro, por exemplo. O ouro é totalmente escasso, né? Quer dizer, todo ano se extraem, através da mineração, mais e mais ouro. Mas a taxa de inflação do ouro, ou seja, o quanto que se extrai de ouro anualmente, dividido pelo estoque de ouro que existe no mundo em circulação, é o que eles chamam de ouro acima do solo, né? O ouro que foi minerado. Essa taxa de inflação ela é muito menor do que qualquer moeda fiduciária, não tem nem comparação. É ridiculamente menor. Então, isso faz com que o ouro seja muito escasso diante de qualquer outra moeda. E não é à toa que, até em 1971, por exemplo, antes do Nixon acabar com a conversibilidade do dólar em ouro, né, o dólar ele tinha uma paridade no ouro de 35 dólares por onça Troy. Quando ele disse que o dólar não tinha mais a conversibilidade e que agora o Banco Central americano podia expandir quanto ele quisesse a oferta monetária, ou seja, o dólar ia ser cada vez menos escasso diante do ouro, o ouro saiu de 35 dólares por onça Troy e hoje está acima de 1.600. No ano passado, subiu acima de 2.000 dólares a onça Troy. Por quê? Porque o ouro é mais escasso. Então, você deve sempre buscar, para você ter proteção de primeira classe, você deve sempre buscar aquilo que protege contra a causa da inflação, que é a expansão da oferta monetária. Outro exemplo, Bitcoin. Bitcoin ele é escasso, é até mais escasso do que o ouro, porque existe uma quantidade limitada de Bitcoins. A gente não pode limitar a quantidade de ouro que vai ser minerado, mas existe, pelo protocolo, uma quantidade limitada de Bitcoins. Então, também da mesma forma, isso explica boa parte da valorização do preço do Bitcoin desde que existe o Bitcoin. Para você se proteger contra esse risco de inflação global, que a gente já está vendo acontecer no nosso dia a dia, inclusive, não é nada que ninguém esteja percebendo, imagino eu,
qualquer um que faz compras aí sabe disso, ou qualquer conta que você pague no dia a dia, etc., você percebe isso. Se você está fazendo uma obra, talvez você perceba isso também mais facilmente. Você percebe que isso já está acontecendo e por tudo que a gente viu aqui, o risco é de piorar caso os bancos centrais não ajam e façam alguma coisa. Então, a forma de você se proteger disso é entendendo que existe a proteção de primeira classe, a proteção de segunda classe. A proteção de segunda classe, ela te protege somente contra os efeitos da inflação e a proteção de primeira classe, ela te protege contra a causa da inflação. É a mesma coisa de você, eu uso muito esse exemplo. Você está com febre, por exemplo, você não tem a menor ideia do que é, e aí você vai lá, mede com o termômetro, você fala, realmente estou com febre. Aí você vai tomar banho frio, né, para baixar a febre. Você fica dias tomando banho frio e a febre perdura. O que seria o banho frio? Seria a proteção de segunda classe. Você está tentando resolver a consequência daquele problema, que é a febre. A febre é só a consequência. Mas pode ser que você esteja com algum problema de saúde, alguma coisa que você comeu, sei lá, algum problema dentro do seu corpo que esteja causando aquela febre, alguma inflamação, alguma coisa do tipo. Imagina que seja uma inflamação. Se você está só tomando banho frio e antitérmico, não vai resolver, a febre vai permanecer. Agora, o que seria uma proteção de primeira classe nessa situação aqui da febre? Seria você tomar um anti-inflamatório, supondo que seja uma inflamação. Você diagnosticar corretamente e tomar um anti-inflamatório. Aí você toma um anti-inflamatório, cara, num dia resolve. Você não precisa mais tomar banho frio e antitérmico, entendeu? Então, essa é a diferença de você resolver o problema só o que ele causa ou resolver o problema na veia.